Senhoras deputados, senhores deputadas, senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa primeira audição desta tarde, que é precisamente a audição do Sr. Vice-Almirante Carlos Viegas Filipe, na qualidade de ex-diretor-geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa. Eu queria, obviamente, agradecer ao Sr. Vice-Almirante a sua presença nesta comissão e a sua disponibilidade para estar connosco, para mais num período em que ainda é, para muitos dos nossos concidadãos, um período relativo de férias e, portanto, tenho que salientar esse facto também. Agradecer a sua disponibilidade, dizer-lhe, Sr. Vice-Almirante, que, enfim, é a regra da Comissão que qualquer depoente na Comissão, se preferir iniciar o seu depoimento com uma introdução, está no direito de o fazer. A única coisa que eu peço é que não exceda 10 minutos como tempo indicativo. Também não lhe cortarei a palavra se ultrapassasse esses 10 minutos. E, portanto, pergunto-lhe se pretende fazer alguma declaração inicial ou se aguarda só pelas perguntas dos senhores deputados. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu aguardarei as perguntas dos senhores deputados. Tá. Muito obrigado. Então, a regra da Comissão funciona atribuindo numa primeira ronda a cada grupo parlamentar 10 minutos, que esse mesmo grupo parlamentar serão de questionário puro, portanto pode perguntar, voltar a perguntar. Eu não contarei o tempo das suas respostas, ainda que lhe sugira que no tempo global não cedem muito o tempo global das perguntas, como é evidente, mas pode haver uma pergunta de 2 segundos que exija uma resposta de alguns minutos, como é evidente. Mas, portanto, é essa a indicação. E temos também um sistema rotativo, que é sempre um grupo parlamentar diferente a começar cada audição. Por esse sistema rotativo, compete ao Partido Socialista iniciar esta audição e, portanto, eu vou dar a palavra então ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Neto Brandão. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para iniciar então o seu questionário. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Vice-Almirante, agradecer antecipadamente os esclarecimentos que terá a oportunidade de prestar e saudá-lo pelo impressionante currículo e, portanto, uma vida de serviço militar notável. Tenho a particularidade de ter concluído a Escola da Marinha no ano em que eu nasci, o que obviamente faz particular credor do meu respeito e, portanto, de imediato o que questionaria era o seguinte. Exatamente, portanto, há poucos dias atrás, claro. Exatamente. Sr. Vice-Almirante tomou posse como Diretor-Geral do Armamento em 2006 e, portanto, aquilo que eu lhe começaria por perguntar relativamente ao objeto desta Comissão de Inquérito, que eu recordo se reporta aos equipamentos militares os EH-101, os P-3 Orion, os C-295, os torpedos F-16, os submarinos e os Pandur 2, que contacto direto, se algum teve, e obviamente que algum teve, e relativamente a quais destes equipamentos, portanto, no âmbito da sua estado em funções, que, salvo erro, foi até 2011, portanto, até ao final da a extinção da Comissão de Contrapartidas, mais ou menos. Então, terá a oportunidade também de esclarecer essa matéria. Portanto, a primeira pergunta era essa: que contacto é que teve e quais os considerantes que se lhe oferecer sobre isso? Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante, para responder, pedir só que, quando falar, carregue aqui primeiro, quando terminar, desligue também, para não fazer interferência com outros microfones. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua pergunta, pela sua questão. O contacto que, como Diretor-Geral de Armamento, nessa altura, exclusivamente como Diretor-Geral de Armamento, tive com estes programas, foi o contacto normal de acompanhamento da execução contratual, do ponto de vista contratual. Isto é, do ponto de vista do acompanhamento da execução dos contratos na visão do topo desses contratos. Isto é, não sei se tem essa percepção, normalmente os programas de armamento, estes programas de armamento, eram acompanhados de perto na sua execução por comissões próprias, chamadas missões de acompanhamento e fiscalização, que acompanhavam in loco
ou de muito perto a execução desses programas. A Direção-Geral, portanto, como órgão do Ministério da Defesa, fazia o acompanhamento do contrato do ponto de vista mais macro e do ponto de vista jurídico, no sentido de avalizar, digamos assim, todas as tomadas de posição que as MAF que tinham competências próprias, não é? E que respondiam perante o Ministro, perante os vários Ministros, iam tomando. Portanto, em geral, e de uma forma, tive contacto com todos estes programas que aqui são mencionados, salvo erro. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado. Muito obrigado. Portanto, decorre da sua resposta, corrigir-me-á se assim não for. A Direção-Geral, digamos, estaria uma posição superior ou supervisão sobre as comissões de acompanhamento e fiscalização propriamente ditas, essas com um contacto mais direto sobre cada um dos programas, ou melhor dito, sobre os equipamentos em concreto. Aquilo que eu lhe perguntaria de imediato, porque uma das questões que esta Comissão é solicitada a responder é de apurar o grau de execução e cumprimento das contrapartidas assumidas pelos fornecedores. Nós, entretanto, temos informação já atualizada, portanto, à data, qual é o grau de execução e cumprimento das contrapartidas. Aquilo que eu lhe perguntaria de imediato é, para podermos cotejar, à data do seu exercício de funções, se tinha alguma ideia sobre esse grau de cumprimento e qual era a apreciação que faria, no caso de, obviamente, ter esse conhecimento, não tendo, obviamente não teria que ter apreciação, mas tendo esse conhecimento, que apreciação faria sobre o grau de execução desse cumprimento. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante. Muito obrigado pela questão. De uma forma geral, a Direção, eu digo de uma forma geral, porque poderá ter havido alguma exceção, e eu estou-me a lembrar de uma exceção, a Direção-Geral acompanhava a execução das contrapartidas através da leitura do relatório anual que a Comissão de Contrapartidas elaborava quando elaborava. Isto é, nem sempre foram elaborados relatórios da execução de contrapartidas pela Comissão, nem sempre foram elaborados anualmente, mas sempre que o eram, a Direção-Geral recebia um desses relatórios, umas vezes diretamente, outras vezes através do gabinete do Ministro da Defesa, e era aí que a Direção-Geral percebia, grosso modo, o que é que se passava em termos de acompanhamento de execução de contrapartidas. Portanto, nós não tínhamos um contacto direto com as contrapartidas, a Direção-Geral estava completamente fora do universo das contrapartidas, conhecia, sim, os contratos de contrapartidas, obviamente, porque esses contratos eram públicos, não é? Pelo menos ao nível do Ministério, eram do conhecimento da Direção-Geral, mas não tinha qualquer interferência com as contrapartidas, nem sequer era questionada relativamente a nada dessa matéria. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante, penso que a sua resposta é clara, portanto, relativamente a essa componente, as competências e responsabilidades eram as que eram, e, portanto, louvando-me na sua resposta anterior e que as competências da Direção-Geral se reportavam à execução de contratos propriamente dito, eu levar-me-ia àquela que é a linha C das competências, aliás, dos objetos atribuídos a esta Comissão, que se reportam precisamente à execução contratual propriamente dita e à existência, estou a citar a Resolução 29 de 2014 da Assembleia da República, das cláusulas que limitam a responsabilidade dos fornecedores. Teve conhecimento, e em que medida é que teve, da existência de alguns problemas relativamente a equipamentos no que diz respeito a, vamos facilitar em termos de linguagem, defeitos de equipamentos que tenham sido reportados e alguma dificuldade na assunção das responsabilidades pela sua correção? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.
Enfim, é uma pergunta muito vasta para um conjunto tão grande de programas. Obviamente que houve programas que foram, enfim, que tiveram problemas complicados, alguns deles penso que ainda se arrastam, e que onde a Direção-Geral teve uma interferência substantiva ao nível da gestão contratual dessas questões, isto é, no sentido de ajudar a ultrapassar essas questões. Portanto, o conhecimento de defeitos, eu não consigo, digamos, responder-lhe objetivamente a essa pergunta, porque, obviamente, que não há nenhum equipamento que eu conheça, que, ao ser entregue, não tenha objetivamente que ser, de alguma forma, aqui ou ali, objeto de alguma correção. Portanto, não há nenhum. Isto não é, nós não compramos nada que esteja completamente, digamos, construído de uma forma como se fosse uma viatura num stand. Portanto, de uma forma geral, os equipamentos militares têm uma base que é adjudicada, que é contratualizada, e depois há um longo processo, por vezes muito longo de processo, em alguns casos muito longo, de ajustamento dessa plataforma ou desse sistema aos requisitos que os vários ramos, os ramos das Forças Armadas, colocam esse equipamento. Portanto, há um processo de interação entre o fornecedor, o construtor e o Estado, na presença ou na pessoa, obviamente, do destinatário, neste caso os ramos das Forças Armadas, ou o próprio Estado-Maior-General das Forças Armadas, em alguns casos, e esse processo de interação leva, obviamente, a um desiderato final, que é o produto que, no fundo, se pretende obter. Muitas vezes esse produto, ou em muitos casos, ou na generalidade dos casos, esse produto, até passada a sua entrega, ele vai sendo apurado, vão-se detectando dificuldades aqui ou ali e vão sendo ultrapassadas, e eu penso que, de uma forma geral, eu estou-me a lembrar de vastíssimos casos, esses, se é que são defeitos, não são defeitos, são anomalias, ou são, como eu ia dizer, não está completamente ajustado, o equipamento não é completamente ajustado àquilo que é o pretendido, e, portanto, é objeto de trabalho de afinação, muitas vezes depois da entrega. Por isso é que todos os equipamentos têm garantias, e essas garantias são ativas no sentido de serem corrigidos muitos desses chamados defeitos. Portanto, de uma forma geral, eu posso dizer que, diria que não há eu não conheço nenhum equipamento que, ou do ponto de vista de software e, por vezes, do material também, do hardware, não seja objeto de correções que se arrastam já dentro do tempo da própria garantia. Portanto, de uma forma geral, o que eu lhe posso dizer é essa sua questão, à questão do Sr. Deputado, no sentido de se eu tenho conhecimento de defeitos. Obviamente que dir-lhe-ei que são poucos aqueles os equipamentos que são entregues e não há nada a fazer, não há nada a dizer sobre esse sistema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Vice-Almirante, muito obrigado. A questão do coloquialmente falei em defeitos, precisamente o Vice-Almirante percebeu exatamente, da resposta do COR que aprendeu exatamente aquilo que eu me queria referir. Mas da sua resposta inicial, o que ia-lhe pedir que concretizasse um pouco, porque a expressão é a sua, tem conhecimento de problemas complicados e que se arrastam, alguns presumo ainda, mas se puder pormenorizar exatamente a que problemas complicados se refere, eu agradecer-lhe. Mas no que diz respeito à concretização da pergunta anterior e no complemento da sua resposta,
aquilo que eu lhe perguntava, porque é exatamente isso que nos importa apurar, dentre as necessidades, como refere, e é imediatamente perceptível, a necessidade de corrigir alguma inadequação no funcionamento de equipamentos, se foi confrontado com a existência ou não de cláusulas que limitariam a responsabilidade dos fornecedores, ou seja, interessa-nos apurar se houve, no âmbito desses contratos de fornecimento, alguma despesa decorrente desse equipamento que supostamente deveria correr por conta de quem o forneceu e que, pela existência de alguma cláusula ou algum condicionamento contratual, não tenha sido possível que o fornecedor assumisse essa responsabilidade e, portanto, quem a assumiu, e presuntivamente se foi o Estado ou alguma pessoa jurídica detida pelo Estado, a assumi-lo. E em complemento e finalizando esta questão, se passou, enquanto Diretor-Geral, verifique alguma documentação que, obviamente, se conseguisse reportar relativamente à verificação dessa conformidade ou desconformidade dos equipamentos e qual o ITER, qual o caminho que ordinariamente seguiam esses reportes de misfunction, portanto, de algum defeito que algum equipamento careceria de correção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante, por favor. Relativamente a esta sua questão de haver impacto financeiro para o Estado na correção de deficiências, eu não me lembro no conjunto global dos equipamentos, não me lembro de ter havido custos para o Estado. Não me lembro. Por vezes, alguns custos poderão existir indiretos, custos indiretos. Estou-me a lembrar, no caso, ser preciso fazer deslocar um navio para corrigir um determinado problema. Obviamente que isso é um custo. É um custo a deslocação do navio, não a correção da deficiência. Portanto, não me lembro de nenhuma correção que se tenha refletido em custos para o Estado que não sejam custos indiretos pela deslocação, neste caso, fundamentalmente, no caso de navios ou de aviões. Porque em relação a material terrestre, do Exército, não me lembro de ter havido nem há essa necessidade. Em relação a navios, lembro-me de 2 ou 3 casos que houve necessidade de deslocar o navio para que a correção fosse, quando ela não podia ser efetuada em território nacional, porque a maior parte das vezes, felizmente, estou-me a lembrar de casos de que houve correções e deficiências que foram corrigidas no próprio Arsenal do Alfeite, com a presença de técnicos dos fornecedores, mas, na generalidade, não me lembro de, contratualmente, haver nada que tivesse passado à margem de contratos. É um bocado difícil também, digamos, neste universo, já se passou tanto tempo que é um bocado difícil ser muito incisivo, mas em geral não me lembro disso ter acontecido, ou pelo menos convulto não me lembro. Deficiências que tenham significado não me lembro. Relativamente à questão que colocou, o caso que mais dificuldade trouxe ao Estado português, e que parece que ainda continua a trazer, neste momento, não conheço a situação, foi de facto o problema da Espandur, não é? Foi um problema que se arrastou no tempo e que trouxe uma imensa dificuldade ao Estado português. Portanto, é o caso que eu queria referir há pouco como um dos casos mais paradigmáticos no fornecimento. Não sei se falta a sua última questão, tinha a ver, desculpe, a última parte da questão.
Era uma questão da tramitação administrativa, portanto, como é que operava esse relato? O ITER, por exemplo, presumo que haja um auto ou qualquer coisa do género relativamente a isso, qual era a decisão? A tramitação administrativa, normalmente, nesses casos, quando o equipamento já está entregue, passa pelo RAM, não é? Que, em contacto com a missão de acompanhamento e fiscalização, que normalmente não são desmobilizadas logo após a entrega dos meios, portanto, muitas vezes acompanham ainda porque ficam no terreno, porque há muito equipamento que depois da entrega do sistema ainda continua a exigir a presença da missão. Portanto, a tramitação normal é o RAM, missão, fornecedor. Se o problema não é resolvido, então, sim, torna-se necessário a interferência da Direção-Geral de Armamento ou do próprio Ministro. Às vezes do próprio Ministro diretamente, em contacto com o chefe de Estado-Maior do RAM. Portanto, já a Direção-Geral de Armamento já tem um papel interventivo muito limitado, a não ser quando o Ministro pede à direção que intervenha por qualquer razão. Portanto, a tramitação normal será o dono do equipamento, ou seja, o depositário desse equipamento, através da missão de acompanhamento e fiscalização com o fornecedor e, a maior parte das vezes, nesses casos, já com o próprio Ministro que apoia o chefe de Estado-Maior e decide, quando necessário, obviamente, envolvendo a Direção-Geral de Armamento nessa matéria. Obrigado, Sr. Vice-Almirante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Vice-Almirante, uma questão também que se prende com a matéria de tramitação administrativa. Nós, uma das questões com que esta Comissão de Inquérito não deixará, obviamente, de abordar, afinal, no que diz respeito à tramitação e suporte administrativo, prende-se também com declarações já prestadas nesta Comissão, entre outros pelo Sr. Major-General Luís Sequeira, que foi, como sabe, Secretário-Geral do Ministério da Defesa, e da circunstância de determinada altura, documentos que supostamente deveriam ser acessíveis, não o foram, portanto, reportou a sua falta a quando do seu exercício de funções. A questão que eu lhe colocava é também, enquanto Diretor-Geral e enquanto pessoa responsável com todos os equipamentos, se alguma vez foi confrontado, e se era caso a resposta afirmativa, agradecendo antecipadamente que a concretizasse, se alguma vez foi confrontado com a inexistência de documentos que solicitou ou que teria necessidade de consultar e que, por uma razão ou outra, lhe não foi possível obter. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante. Efetivamente, houve alguns documentos, não muitos, que não foram encontrados na Direção-Geral de Armamento. Eventualmente não teriam que estar na Direção-Geral de Armamento. Eu friso isso porque a determinada altura a metodologia de concursal e a forma como eram conduzidos os processos contratuais não é perene, não é sempre idêntica, portanto eu diria que varia de ministro para ministro, não é? Onde há maior ênfase na Direção-Geral, há maior ênfase na Secretaria-Geral, há maior ênfase no gabinete do próprio ministro, portanto são modelos bastante diferenciados. E a Direção-Geral foi confrontada algumas vezes com a pergunta se disporia no seu arquivo de determinados documentos. Documentos esses que eu, tanto quanto me lembro, não teriam que estar na própria Direção-Geral, porque foram processos conduzidos noutros âmbitos, como por exemplo no âmbito da Secretaria-Geral, e que não teriam que estar na Direção-Geral, porque nem sempre, ou a generalidade das vezes, os processos conduzidos na Secretaria-Geral não estavam na Direção-Geral. Portanto, nós fomos confrontados com algumas não disponibilidade de determinados documentos, mas também digo que nem sempre eles teriam que estar na Direção-Geral. O essencial no âmbito contratual do fornecimento dos equipamentos, ou dos equipamentos em geral, foi sempre encontrada na Direção-Geral. O essencial.
obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Uma precisão que eu gostaria de recolher dessa resposta que acaba de prestar. Referiu e enfatizou que houve documentos que não foram encontrados na Direção-Geral e salientou que, eventualmente, não teriam que estar na Direção-Geral. Mas a pergunta era ligeiramente diferente, mas eu aproveito a resposta. Ou seja, esses documentos que eventualmente não teriam que estar na Direção-Geral foram documentos que lhe foram solicitados a si enquanto Diretor-Geral e que não pôde corresponder a essa solicitação, é uma coisa. Outra, e era essa a pergunta que eu há pouco tinha feito, se enquanto Diretor-Geral procurou, por alguma razão, documentos que não encontrou, dando de barato, que não teriam que estar na Direção-Geral. Portanto, se é uma proatividade do Diretor-Geral ou se, por simplesmente, não conseguiu corresponder a solicitações de terceiros, dou de barato que seja a tutela, ou não, mas concretizará documentos esses que não encontrou. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice. Portanto, o que eu me referia foram documentos que me foram solicitados pela tutela. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E concluindo, queria apenas que pudesse só precisar ou explicitar um pouco mais qual era a relação que a Direção-Geral tinha à data, uma vez que acompanhou, e há pouco fez menção, mas sem o microfone, e portanto acabou por não ficar claramente perceptível o que estava a referir no que diz respeito à relação com a Comissão Permanente de Contrapartidas. Portanto, o Sr. Vice-Almirante exerceu funções até 2011 e foi em 2011 que ela cessou, portanto, explicitasse essa relação temporal no que diz respeito ao fim da Comissão de Contrapartidas e qual era a relação, novamente relativamente ao ITER decisório e ao de colaboração entre a Direção-Geral e a Comissão de Contrapartidas. Portanto, se nos pudesse dar panorâmica, isso, e já agora, se entre 2006 e 2011, qual teria sido a evolução no que diz respeito a esse relacionamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante. Muito obrigado pela sua questão. Essa questão é uma questão, de facto, complexa, bastante complexa. É bastante complexa porque a Direção-Geral sempre teve a percepção. Eu teria que ir um pouco atrás, se puder. A Direção-Geral empenhou-se, pelo menos no tempo em que eu por lá andei, empenhou-se muito no desenvolvimento da base tecnológica industrial de defesa. Portanto, foi de facto um dos pontos fortes, digamos assim, da minha visão em relação à questão do desenvolvimento de uma economia de defesa e nós, portanto, enfim, tivemos o apoio para desenvolver uma estratégia para o desenvolvimento da base tecnológica industrial de defesa. Obviamente que para o desenvolvimento dessa estratégia seria necessária uma íntima, ou por outra, seria necessária um novo modelo de gestão de contrapartidas. Uma nova visão sobre a gestão das contrapartidas. Digo-lhe com toda a sinceridade que foi sempre bastante difícil essa aproximação e nunca se conseguiu. Nunca se conseguiu, digamos, que a Comissão, não pelas pessoas, porque as pessoas eram algumas foram do mais encantador e do mais cordiais e portanto não tem a ver com as pessoas, tem a ver com as instituições e portanto a Direção-Geral nunca conseguiu, digamos, nas conversas que foi abordando ao longo dos tempos com os vários responsáveis, nunca conseguiu que se mudasse um pouco o paradigma da gestão das contrapartidas. Até porque durante o tempo em que eu estive na Direção-Geral houve alguns contratos que correram já comigo, isto é, comigo na Direção-Geral, e que poderiam ter eventualmente tido uma nova face no plano das contrapartidas. Portanto, concretamente, em relação à vossa questão, não
existia uma relação entre a Direção-Geral de Armamento e a Comissão Permanente de Contrapartidas, não existia uma relação normal, portanto não existia uma relação de trabalho, digamos assim. A relação de trabalho mais intensa que ocorreu foi quando as coisas ficaram pretas com as VBRs, com as viaturas blindadas de rodas. Nessa fase final, já nos anos de 2010, aí a questão estava muito complexa, estava muito complicada, e aí houve uma aproximação maior da Comissão de Contrapartidas à Direção-Geral de Armamento. Porque uma das questões fundamentais tinha a ver exatamente com a contrapartida principal. E, portanto, o fornecimento estava a ser altamente prejudicado por dificuldades de gestão de uma contrapartida. Mas, tirando esse caso, onde houve por um interesse mútuo, digamos assim, do fornecimento e da gestão da contrapartidas, tirando esse caso, a Direção-Geral de Armamento era, de uma forma geral, posta à parte em relação a esse processo. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado, o seu tempo está praticamente esgotado, mas ele também não foi muito rigorosamente medido, porque houve aqui um momento de distração da minha parte, mas penso que corresponderá basicamente. E, portanto, termina então o Partido Socialista. Seguir-se-ia na ordem normal o CDS-PP, mas avisou-me o Sr. Deputado Cida Amarelos, tinha um compromisso partidário e indispensável no início da tarde e, portanto, não está presente neste momento, pelo que dou a palavra de resto ao Partido Penso que proponente, ao PCP, para a sua inquirição também. A regra é a mesma e dispõe de 10 minutos. Sr. Deputado João Ramos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Vice-Almirante. A primeira questão que gostava de colocar já foi abordada, tem a ver com os documentos e com os documentos que existiriam na Direção-Geral. Por a resposta que deu, percebi que claramente da parte do Ministério alguém andava à procura de documentos e pediu à Direção-Geral para perceber se os documentos estariam na Direção-Geral. É esta, o que eu gostava de perguntar é se é esta a perspectiva, quando os documentos foram solicitados à Direção-Geral, numa perspectiva de alguém dentro do Ministério encontrar documentos que não se saberiam onde estavam e se perguntaram à Direção-Geral que eles lá estavam, isto por um lado, e por outro perceber se no âmbito daquilo que é o seu trabalho e a sua atividade, a Direção-Geral precisou de documentos que procurou nos seus arquivos e que eles não existiam, ou seja, documentos que eram fundamentais para o desenvolvimento do trabalho dos processos na Direção-Geral e que não existiriam. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante, para responder, por favor. Relativamente à primeira parte da sua questão, eu sei que, objetivamente, o pedido desses documentos vinha da Procuradoria-Geral da República e, portanto, o Gabinete do Ministro limitou-se a divulgar, entre aspas, é uma forma de expressão, a divulgar a todas as entidades do Ministério, entidades pertinentes, digamos assim, Secretaria-Geral e Direção-Geral de Armamento, se disporiam de determinados equipamentos, de determinados documentos, e foi aí que, foi por isso que nós tivemos que pesquisar exaustivamente no sentido de tentar encontrar esses documentos. Quanto à segunda parte da questão, nunca houve, tanto quanto eu me lembro, nunca houve nenhum documento que, por vezes com dificuldades, porque nós não somos famosos em arquivo, não é? Mas eu não sei, penso que será só uma característica minha ou da Direção-Geral, não somos famosos em arquivos e por vezes nós encontramos documentos que nos fazem falta nos sítios mais incríveis, misturados com documentação que na altura foi entendida que era a referência para arquivo. Mas nunca encontrei, sempre encontramos os documentos que nos faziam falta para a gestão dos processos. Sempre encontramos. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante.
Esses documentos que foram pedidos pela Procuradoria-Geral da República, pressuponho pela resposta que deu, que foi enviada à listagem geral a um conjunto de serviços e cada um procurou, assim, não foi especificado por parte do Ministério, ou não foi dirigido em concreto um conjunto de documentos que deviam estar naquela direção-geral e que não foram encontrados. Foi isso que percebi da resposta. Sr. Vice-Almirante. Talvez eu possa precisar melhor. Estavam identificados vários documentos e só poderiam estar ou na Secretaria-Geral ou na Direção-Geral de Armamento. E, portanto, as duas entidades pronunciaram-se se teriam esses documentos. Mais nada. E na Direção-Geral de Armamento não estavam, alguns deles. Ainda relativamente aos documentos e a outro procedimento que foi aqui abordado ontem no âmbito da Secretaria-Geral, alguns ex-secretários-gerais falaram no processo de pagamento, nos processos de pagamento, e que o que faziam era emitir os meios para pagamento, não faziam a verificação da entrega dos equipamentos. Pressuponho, pelo que disse, que essa verificação do cumprimento dos contratos era feito junto da Direção-Geral de Armamento, através das MAF, destas missões de acompanhamento e fiscalização. No âmbito destes processos, da tramitação dos processos de pagamento, acabou de referir agora que nunca, para o desenvolvimento do trabalho da Direção-Geral, nunca procuraram um documento que não encontrassem. No âmbito destes processos de pagamento e de verificação das entregas e do cumprimento dos contratos, também não tiveram essa dificuldade. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante, para responder. Posso lhe dizer que havia, de alguma forma, uma geometria variável nesse processo. Por vezes, nem sempre os processos corriam da mesma forma. Estou-me a lembrar de casos objetivos em que era o ramo que controlava diretamente a execução contratual, um determinado ramo. Esse ramo entendia-se com a Secretaria-Geral quanto digamos, ao momento oportuno do pagamento, de efetuar o pagamento. Noutros casos, a própria missão de acompanhamento e fiscalização comunicava à Secretaria-Geral e à Direção-Geral que o bem tinha sido recebido. Noutros casos, era a Direção-Geral que fazia essa comunicação. Preferencialmente era a Direção-Geral que fazia essa comunicação, salvo em casos onde, efetivamente, os ramos assumiam o controle, alguns ramos assumiam o controle em determinados projetos e eram esses ramos que comunicavam à Secretaria-Geral o momento correto para pagamento. Portanto, não lhe posso dizer que houvesse uma metodologia perfeitamente cumprida quanto a isso. Os ramos das Forças Armadas são entidades difíceis de controlar, isto é, controlar no bom sentido. É muito difícil obrigar um determinado ramo das Forças Armadas a fazer uma comunicação. Muitas vezes ele fala diretamente, o poder do chefe de Estado-Maior leva a que o ramo faça a comunicação diretamente à Secretaria-Geral. E muitas vezes, obviamente, a Direção-Geral não se ia suicidar por causa disso. Sabia que havia sido comunicado que o bem estava entregue ou que os trabalhos tinham sido realizados e portanto, aguentava-se com essa tramitação. Mas, na generalidade, e sempre que havia uma missão de acompanhamento e fiscalização formada, sempre que havia, porque às vezes não havia, a Direção-Geral tinha conhecimento dessa comunicação, ou fazia a comunicação, ou tinha conhecimento que ela tinha sido feita à Secretaria-Geral. Portanto, o processo, de uma forma geral, tornava-se sempre transparente, ou quase sempre transparente. Obrigado, Sr. Almirante. Na sua perspectiva, era essa heterogeneidade de procedimentos que poderia levar a alguma dispersão de documentos por vários sítios e documentos que depois se procuravam em sítios onde eles não existiam? Muito obrigado, Sr. Almirante. Eu, quando me referi a documentos, referi-me a documentos de natureza contratual, fundamentalmente, não esse tipo de documentos. Esse tipo de documentos são documentos de comunicação de que o trabalho foi concluído. Estão a lembrar dos F-16. Os F-16 era uma relação muito, muito estreita entre a Força Aérea, entre o chefe de Estado-Maior da Força Aérea e as OGMA. E, portanto, era uma relação tão intensa que as comunicações corriam muitas vezes
entre a Força Aérea e a Secretaria-Geral para efeitos de pagamento dos trabalhos realizados nos F-16, sendo a Direção-Geral informada disso muitas vezes a posteriori. Portanto, não documentos contratuais, mas documentos de natureza de fim de trabalho, portanto, de conclusão de trabalho, não de contratos propriamente ditos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, mas mesmo os documentos contratuais, se havia um ramo que tratava diretamente com a Secretaria-Geral quando recebia o equipamento, dando indicação de que o tinha recebido e de que era preciso pagar. Se a generalidade dos casos passavam através da Direção-Geral, isso levava a que, até mesmo os processos contratuais e os documentos contratuais, uns tivessem que estar num lado e outros no outro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante. Eu falei no caso F-16 porque não havia contrato para a modernização dos F-16. Nunca houve contrato. Portanto, a modernização dos F-16 foi realizada segundo um protocolo entre a Força Aérea e a ZOGMA, portanto, que vinha já de muito de trás, e foi assim que se foi realizada a modernização. Portanto, não havia um contrato, havia um protocolo, os trabalhos eram realizados, era dada evidência destes trabalhos pela Força Aérea e eram pagos. Portanto, digamos que foi um caso à parte de todos os processos de modernização, foi um caso à parte no espectro do reequipamento. Muito obrigado. Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado. No âmbito do trabalho das missões de acompanhamento e fiscalização, referimos que já nos disse que a Direção-Geral não acompanhava processos de contrapartidas, mas estas missões de acompanhamento e fiscalização que tinham por missão acompanhar o fornecimento dos equipamentos e o cumprimento dos contratos de fornecimento, perguntava eu se quando as contrapartidas se tratava de equipamentos ou de contrapartidas de cariz militar, se estas missões de algum modo faziam esse acompanhamento e até contrapartidas que tivessem alguma relação com o bem que estava a ser fornecido. Sr. Vice-Almirante. Sim, em geral sim. Portanto, quando se tratavam de contrapartidas de natureza de cariz militar, as missões de acompanhamento e fiscalização faziam também o acompanhamento dessa concretização, dessa realização. Muito obrigado. Sr. Deputado. E neste caso articulavam diretamente com a Comissão de Contrapartidas, tendo em conta que percebi que estas missões tinham uma relação com a Direção-Geral, mas o seu relacionamento normal extravasava a Direção-Geral e muitas vezes era diretamente com outras estruturas e outros serviços. No caso em que as missões acompanhavam as contrapartidas, essa articulação era feita via a Direção-Geral ou articulavam diretamente para a certificação do cumprimento das contrapartidas com a Comissão Permanente de Contrapartidas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante. Era feita diretamente com a Comissão de Contrapartidas, porque as missões dependiam do Ministro, não é? Portanto, elas entendiam-se ou com a Direção-Geral do Armamento ou com a Comissão de Contrapartidas. No âmbito desse trabalho e desse acompanhamento, havia necessidade de fornecimento de serviços jurídicos ou serviços técnicos que passassem pela Direção-Geral de Armamento? Sr. Vice-Almirante. Sim, posso dizer que sim. Em determinados casos houve necessidade de um apoio jurídico muito forte na gestão de determinados contratos. Afirmativo. Obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado. E esse apoio era prestado com serviços, com recursos da Direção, do Ministério, ou era com recurso a entidades externas para o fornecimento destes serviços de apoio jurídico e técnico? Sr. Vice-Almirante. Os processos mais problemáticos, isto é, que precisavam de maior intervenção
jurídica eram objeto de autorização por parte do Ministro para que esse apoio jurídico fosse prestado por entidades que tinham acompanhado esses processos desde a origem e, portanto, conheciam bem esses processos. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado. O que me diz é que os gabinetes que faziam o acompanhamento destes processos jurídicos eram os mesmos que já estavam, que acompanhavam os processos desde o início. Sr. Almirante. Eu estou-me a lembrar que são casos muito limitados, não é? Posso objetivamente dizer-lhe que o caso da Espandura, não é? Que exigiram um apoio jurídico muito para além do que a capacidade do Ministério teria. Não me lembro de outros casos que tenham necessitado dessa intervenção. Sr. Deputado. Muito bem, muito obrigado. Gostava agora de colocar algumas questões mais específicas relativamente a alguns programas, nomeadamente um que já foi referido, o programa da Espandur. Era perguntar se a Direção-Geral, em algum momento, ou em que momento se apercebeu que da parte da Fabri-Equipa não havia, a Fabri-Equipa não tinha capacidade para cumprir os contratos e qual foi os mecanismos que foram desencadeados no sentido de ultrapassar esse problema. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante. A Direção-Geral nunca se apercebeu de que a Fabri-Equipa não tivesse capacidade. Uma questão essencial que existe nesse programa é que o Estado, representado neste caso pela Direção-Geral de Armamento, só dialogava com o fornecedor, só dialogava com a STAIR. Portanto, nunca a Direção-Geral dialogou com a Fabri-Equipa, nunca houve contacto. Aliás, contratualmente, a Fabri-Equipa só podia dialogar com o Estado português através da Comissão de Contrapartidas e nunca com a Direção-Geral de Armamento. Portanto, nós nunca apercebemos da falta de capacidade da Fabri-Equipa, porque a gestão dessa contrapartida era efetuada pela Comissão Permanente de Contrapartidas. Nós éramos colocados perante as consequências que era o não fornecimento das viaturas em tempo. Agora, efetivamente, se a Fabri-Equipa tinha ou não tinha capacidade, cada um é livre de pensar o que quiser. Estou-me a lembrar que, a determinada altura, houve um problema, e os senhores eventualmente lembrar-se-ão melhor que eu, que havia um problema de aço no mundo, não é? De fornecimento de aço, não é? E isso afetou grandemente a produção da GBR. Estou-me a lembrar que a Steyr ganhou o concurso na República Checa e o esforço que tinha, a pouca capacidade, ou não se adequou em termos de capacidade para mais um concurso, para mais um fornecimento, e obviamente que aquilo trouxe dificuldades à produção. Portanto, estou-me a lembrar coisas que aconteceram que não têm a ver com a Fabri-Equipa diretamente. Portanto, eu nunca diria que a Fabri-Equipa não tinha capacidade. Nunca direi, nunca disse e nem vou dizer. O que eu digo, enquanto Diretor-Geral de Armamento nessa altura, é que, efetivamente, aquilo que a Direção-Geral, como gestora do contrato de fornecimento, estava à espera é que as viaturas fossem entregues em determinadas datas e não eram. Obviamente que havia quem soubesse exatamente com pormenor as causas objetivas no âmbito dessa triangulação, que era a contrapartida Fabri-Equipa versus Steyr. Agora, havia razões para isso, várias razões, muitas razões, não sou capaz de as identificar todas, a não ser que, de facto, o equipamento não eram entregues no prazo que deviam ser. Por muitas desculpas que fossem dadas por toda a gente. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado, por favor.
Quer dizer, este modelo acabou por criar dificuldades adicionais, este modelo de entrega, de fornecimento, acabou por criar dificuldades adicionais à Direção-Geral no controle, no acompanhamento ou na recepção destes equipamentos militares. Sr. Vice-Almirante. Esse modelo acabou, não foi só esse modelo, foi também, esse modelo verificou-se também noutros casos que o mesmo modelo trouxe grandes dificuldades ao reequipamento das Forças Armadas. Portanto, esse modelo nem sempre funciona bem por diversas razões. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado. No caso dos helicópteros EH-101, nós ouvimos aqui um ministro responsável na altura e relativamente àquilo que eram os seus contratos de manutenção, dizer-nos uma coisa que para mim me pareceu estranha, que era os helicópteros não precisavam de contrato de manutenção, tendo em conta que quando os acabámos de comprar eles eram novinhos e por isso não precisavam de fazer manutenção, só precisariam de fazer manutenção mais à frente. E por isso não havia contrato de manutenção. E o que eu gostava de perceber era a perspectiva e a opinião do Diretor-Geral de Armamento sobre esta matéria e sobre este modelo de compra de equipamentos e de elaboração de contratos de manutenção, se isto faz algum sentido ou não, e até relativamente na perspectiva do Diretor-Geral de Armamento, relativamente até ao tipo ao modelo que é adquirido, ao número de equipamentos, à capacidade ou não de operar com os equipamentos, porque uma das coisas que o PCP sempre foi referindo relativamente à lei de programação militar e a estas matérias, desde 98, foi que poderíamos estar aqui perante a aquisição de equipamentos acima daquilo que era a capacidade financeira do país, mas também acima daquilo que era a capacidade de operacionalidade das Forças Armadas, e o que se veio a verificar depois é que há um conjunto de equipamentos que nem são usados porque não há condições para a sua operação. Nomeadamente, depois há o outro caso, que nem está a ser alvo desta comissão, que é os helicópteros NH-90, que têm precisamente este problema da operacionalidade. E por isso, este contexto de dificuldades, como é que um Diretor-Geral, qual é a opinião dele relativamente a todo este procedimento e a todas estas opções do Estado português? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante. Muito obrigado. Eu penso que a sua questão é uma questão bastante complexa e vasta. Quanto à questão inicial, isto é, a necessidade de um contrato de manutenção, a minha opinião é que, obviamente, que qualquer equipamento que seja comprado e adquirido tem que ser imediatamente objeto de manutenção, ainda que admita que durante um período inicial possa não existir esse contrato, num período muito curto, inicial, possa não existir esse contrato, face ao apoio forte que normalmente os fornecedores dão, principalmente no caso dos meios aéreos, mas esse período inicial é o período, digamos, fundamental para imediatamente contratualizar as questões da manutenção. Portanto, diria que, na minha opinião, é indispensável um contrato de manutenção. Não digo que tenha que estar no dia seguinte aos helicópteros serem entregues, mas tem que existir num espaço bastante curto. Quanto ao resto da sua questão, eu fiquei um pouco confuso, talvez com ela, por culpa minha. Penso que as Forças Armadas, a Lei de Programação Militar 4/2006, foi uma lei ambiciosa. Foi uma lei ambiciosa que pretendia dotar
as Forças Armadas com uma capacidade mínima equilibrada. Equilibrada, isto é, capaz de responder de uma forma global, isto é, sem lacunas, digamos, enfim, à presença militar do país, onde quer que seja. Obviamente, admito, e como cidadão o disse muitas vezes e continuarei a dizer, admito que quando existe fome, a tendência das pessoas é comer muito rapidamente e muito. E normalmente passam mal e têm indigestão. Portanto, isto para dizer que, efetivamente, nós poderíamos ter tido outra atitude, ter olhado para o reequipamento de uma forma exatamente a mesma, mas com a noção de que os números e as quantidades teriam que ser mais modestas e mais consentâneas com aquilo que seria o futuro da sustentação desses meios. Não tanto com a aquisição, porque o impulso da aquisição normalmente os recursos acabam por aparecer, mas depois na sustentação já não aparecem os recursos ou com dificuldade aparecem os recursos. Portanto, como cidadão, digo, não é como ex-diretor-geral, como cidadão, e sempre disse e continuarei a dizer, fomos demasiadamente ambiciosos, em alguns casos, exagerando a quantidade de meios. Não a sua qualidade, porque eu penso que os passos foram corretos, no sentido de que cobriam as lacunas do nosso sistema de forças de uma forma razoável, mas exagerou-se. Exagerou-se em alguns casos, poderíamos ter ficado aquém em termos de números daquilo que acabámos por adquirir. Não sei se... Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. O Sr. Deputado dirá, Sr. Deputado. Muito obrigado por essa sua opinião. Ainda, só para especificar, relativamente aos contratos de manutenção dos helicópteros, aquilo que me parece, não sei, o Sr. Vice-Almirante dirá, é que seria mais proveitoso para o Estado português, tendo que negociar contratos de manutenção, que os negociasse no âmbito do processo de compra. Acaba por estar em pior situação ter que negociar um contrato depois de já ter o bem em sua posse e tem que obrigatoriamente fazer a sua manutenção. E por isso lhe perguntava se esta situação era ou não comum de fazer contratos de manutenção a posteriori, uma vez que admitiu que ele fosse feito, que os contratos de manutenção pudessem ser feitos logo imediatamente à aquisição, depois dos meios serem adquiridos, mas imediatamente à aquisição, e por isso, se era comum, se existiam outras situações deste nível em que se compra um equipamento sem contratos de manutenção, e sabe o que é que levou a que o Estado português tivesse comprado estes helicópteros sem que houvesse contrato de manutenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante. Objetivamente, lhe posso dizer é que entre determinados tipos de meios, e que é o caso dos meios aéreos, como está a referir, os termos de referência para a manutenção são claros, isto é, contratualmente sabe-se quais são os termos de referência e, portanto, o ficar na mão do fornecedor com um contrato de manutenção, quando ele é negociado imediatamente a seguir, digamos, ao contrato de aquisição, não é grave porque os termos de referência são baseados em dados objetivos que são conhecidos, as Forças Aéreas conhecem-nos. Não acontece sempre. O caso do C295, por exemplo, o contrato de manutenção foi assinado simultaneamente com o contrato de aquisição. Portanto, nesse caso do EH101, também houve, se não me falha a memória, e agora já não tenho bem essa questão muito presente, houve um contrato de manutenção, que foi assinado um contrato de manutenção que quase que era só os termos de referência, constituído pelos termos de referência de um futuro contrato de manutenção.
mas não tenho já essa noção correta. No entanto, não considero, digamos, crítico, porque em termos de meios aéreos, os contratos de manutenção, os termos de referência são conhecidos. São conhecidos, as Forças Aéreas conhecem-nos bem, obviamente que dou-lhe razão no sentido em que, se for negociado à partida, às vezes pode ser negociado à partida e ser mal negociado por desconhecimento também completo do próprio meio, não é? O fornecedor pode indiciar determinados valores que acabam por não se verificar, ou a Força Aérea pode voar menos do que aquilo que pensa voar e que depois se verifica que não consegue voar, é o caso atual, com os atuais orçamentos. Obviamente que as horas de voo são muito mais reduzidas, não há recursos para levar as horas de voo a níveis eventualmente que seriam desejáveis, e se tivéssemos determinados contratos de manutenção íamos pagar em função dessas horas. E, portanto, a questão que é crítica tem que haver contrato de manutenção. Obviamente que ele pode ser negociado durante a aquisição, ou pode ser negociado no período pós-aquisição, desde que o meio tenha, enfim, os termos de referência sejam conhecidos para esse contrato, ou sejam estabilizados, tenham sido estabilizados para esse contrato. Basicamente é o que me oferece dizer. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado. Muito obrigado pelas respostas. Uma última questão, Sr. Presidente, até porque não tenho tempo. Gostava de saber qual é que nos falasse qual é o papel em concreto da Direção-Geral nos processos de escolha e compra dos equipamentos militares. Porque algumas pessoas que já foram ouvidas nesta comissão com responsabilidade política, houve alguma tentativa de passar a responsabilidade da opção para as questões técnicas, dizendo que optámos por este ou por aquele equipamento, porque esta foi a opção das Forças Armadas, era a orientação técnica que tínhamos relativamente a esta matéria. E por isso era importante que se nos pudesse aqui referir se a Direção-Geral tinha um papel ativo em termos daquilo que era a escolha e depois o processo em primeiro lugar, todo o processo de escolha dos equipamentos e depois de compra, ou qual era o papel da Direção-Geral em todo este procedimento. Se ela não é muito ativo, qual seria então o papel? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Almirante, para esta última pergunta, Sr. Deputado João Ramos, por favor. Muito obrigado. A questão é essencialmente uma questão técnica. A Direção-Geral de Armamento, eu não tive muita experiência nestes 6 anos que estive à frente da Direção-Geral, não tive muita experiência de aquisições puras, isto é, aquisições que tivessem partido do zero. Talvez posso explicar um pouco o que é que quer dizer com isto. Mas, em geral, a Direção-Geral de Armamento, quando se torna necessário iniciar um procedimento concursal, a Direção-Geral de Armamento reúne uma comissão. Essa comissão depois é nomeada pelo próprio tutela, uma comissão com intervenientes dos ramos das Forças Armadas, em geral, se serve os 3 ramos, ou se serve 2 ramos, com a Secretaria-Geral, o Gabinete de Dejura e questões financeiras, e, portanto, essa comissão vai analisar no mercado, no vasto leque do mercado, os tipos de equipamento ou os equipamentos que podem satisfazer os requisitos colocados. Portanto, há um caderno de encargos, há um volume de requisitos elaborado e aprovado superiormente, e é com base nesse volume de requisitos, uma questão bastante crítica, que é olhado o mercado e depois é analisada essa questão. Existe também, obviamente, um apoio, hoje em dia, um apoio técnico, que durante o período em que eu estive na Direção-Geral foi dado pelo Instituto Superior Técnico, do ponto de vista da avaliação desses equipamentos
uma avaliação quantitativa pelo professor Bani Costa. Portanto, é um processo bastante aberto. E eu tive a melhor experiência que eu tive com este processo foi com a arma ligeira. Foi um processo que não foi um equipamento que não foi para a frente, não foi por diante, mas chegou à escolha do equipamento e acabou por não ser adjudicado, mas foi um processo completo, do zero até à escolha do equipamento. E é um processo transparente, essencialmente técnico. Não participei noutros mais pequenos, mas outros equipamentos que foram aquisições de governo a governo já não se coloca a mesma questão. Estou-me a lembrar de P3, ou estou-me a lembrar de fragatas, ou estou-me a lembrar de carros de combate adquiridos ao governo holandês. Portanto, já, embora ainda com alguma opção de escolha, mas também técnica, estou-me a lembrar das fragatas da classe M, em que a escolha se colocou entre as fragatas americanas e as fragatas holandesas, mas foi uma escolha técnica, em que o chefe de Estado-Maior da Armada disse: tecnicamente eu prefiro esta. Portanto, aquilo foi, digamos, a palavra que, depois de estudar o assunto, foi a palavra que despoltou aquele processo. Mas para lhe dizer que, de facto, efetivamente, é uma escolha técnica, mas não é uma escolha técnica feita na Direção-Geral à porta fechada. É uma escolha técnica feita, conduzida, liderada pela Direção-Geral num espectro bastante alargado, muito alargado, o mais alargado possível. Esta foi a minha experiência. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Está, penso eu, terminado. Não sei se pretende algum esclarecimento complementar, Sr. Deputado. O seu tempo está cedido, mas se pretender, até porque há muito obrigado, parlamentares que não vão usar a palavra. Era muito rápido, é só perceber quem é que define os cadernos de encargos e os requisitos. Disse que trabalhavam depois com base nos cadernos de encargos e nos requisitos. Quem é que os define? Os cadernos de encargos, quando servem um ramo só, o primeiro projeto é elaborado pelo ramo. Depois, esse projeto é analisado ao nível da comissão de concurso. Portanto, a comissão de concurso, eu estou-me a lembrar de dificuldades que ocorreram no primeiro concurso com a arma ligeira, em que houve uma dificuldade relativamente a requisitos, acabou por o processo concursal ser mandado anular pelo Tribunal, e, portanto, os requisitos são analisados no âmbito da Direção-Geral e no âmbito dessas comissões que são constituídas. Portanto, no sentido de analisar se algum daqueles requisitos pode indiciar ou pode levar determinadas opções de equipamento diretas. E isso é um trabalho que é feito na Direção-Geral. E a Direção-Geral fala ou não fala. Isso agora depende da forma como entende. Obrigado, Sr. Vice-Almirante. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluída, então, a inquirição da parte do PCP do Sr. Deputado João Ramos. Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, não estando presente, segue-se o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Elsa Cordeiro, por favor, dispõe também de 10 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Desde já saudar o Vice-Almirante Viegas Filipe por vir aqui à nossa Comissão prestar os devidos esclarecimentos, e começo a minha intervenção pela seguinte pergunta. Eu gostaria que nos esclarecesse quem era o representante da Direção-Geral do Armamento e Equipamento da Defesa que fazia parte da estrutura orgânica da Comissão Permanente de Contrapartidas, uma vez que, ao responder ao deputado Neto Brandão, que só tinha conhecimento da execução e do cumprimento das contrapartidas através dos relatórios. Mas nós sabemos que deveria estar a Direção-Geral de Armamento e Equipamento da Defesa representada nessa Comissão Permanente de Contrapartidas. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Vice-Almirante. Não tínhamos representante na Comissão de Contrapartidas. Não existia um representante da Direção-Geral O que existia, por vezes, era
a participação de um representante da Direção-Geral em determinadas reuniões da Comissão de Contrapartidas, mas não um representante permanente na Comissão de Contrapartidas. Nunca tivemos, no meu tempo. Obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sr. Deputado. Faziam então parte do Conselho Consultivo. Nunca reuniu. Sr. Deputado. Muito obrigada. Nós gostávamos mesmo de ouvir isso e é importante estes esclarecimentos que nos leva a algumas conclusões depois, quando somos devidamente esclarecidos. Mesmo e não tendo reunido esse Conselho Consultivo e mesmo só sabendo daquilo que se passava através dos respectivos relatórios que eram, nas suas palavras, elaborados de ano a ano e por vezes não tinha seguimento, gostaria de lhe perguntar se sabia quem negociou a contrapartida de transferência do know-how associado à produção do Espandur para Portugal. Porque eu faço-lhe essa questão, é porque temos conhecimento que foi uma imposição do Estado e como as contrapartidas normalmente eram realizadas após a efetivação do contrato de aquisição, leva a crer que esta contrapartida foi já negociada durante o 17º Governo Constitucional e supostamente o Sr. Vice-Almirante já seria Diretor-Geral. Por isso eu pergunto se tinha conhecimento. Obrigado, Sr. Deputada. Não tenho conhecimento. Não foi no meu tempo. Sr. Deputado. Compreende-se então que foi na Comissão Permanente de Contrapartidas que foi negociado. Deduzo que sim. Sr. Deputado. Obrigada. Também temos conhecimento que foram enviadas 6 interpelações monitórias ao fornecedor do Espandur e que já hoje aqui foi abordada esta questão, que foi, à época, foi se calhar o mais polémico durante o seu mandato, e pelo menos 5 destas cartas foram assinadas pelo Sr. Vice-Almirante. A minha pergunta é a seguinte: qual era a estratégia do Governo ao fazê-lo? Era pressionar o fornecedor, uma vez que já tinha havido vários incumprimentos durante já um período até bastante longo, ou tratava-se mais de uma manobra da parte do Governo para agilizar a pressão orçamental que estava a ser sentida em 2010 com o acumular do pagamento de faturas tanto do Espandur como dos submarinos? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tanto quanto eu sei, não era uma manobra, era uma estratégia. E a estratégia passava exatamente. A questão tinha chegado a um ponto em que aquilo que se poderia dizer é que o Estado não estava a cautelar os seus interesses, os interesses do próprio Estado. E, portanto, a estratégia que foi delineada foi encostar definitivamente o fornecedor, digamos, peço desculpa para a expressão, à parede, no sentido de ou o fornecedor cumpria o contrato ou rompíamos o contrato. E a estratégia, eu penso que a estratégia não foi delineada, obviamente, só por mim, participei nesse processo, teve sentido porque nós conseguimos negociar um contrato de aditamento ao contrato inicial que negociar e acordar plenamente com o fornecedor um contrato de aditamento que poderia ter um desenlace positivo para o programa Pandur, ainda em tempo, digamos, útil, não é? No meu tempo, enquanto eu lá estive, portanto, o fornecedor acabou por não assinar, embora tivesse acordado, à mesa das negociações tivesse acordado esse contrato de aditamento, tivesse concordado com ele, acabou por não o assinar, não sei se depois, mais tarde, o que é que aconteceu ou não, mas efetivamente, era uma estratégia que tentava levar o fornecedor ao limite. Portanto, ou cumpria ou nós rescindíamos o contrato. Obviamente que era uma situação delicada,
mais para o fornecedor do que para nós, porque nós tínhamos nessa fase uma quantidade de viaturas que aos olhos do Estado português e aos olhos de muita gente, eu digo assim, que é uma forma, era suficiente. Isto é, as viaturas que estavam do nosso lado eram suficientes para o desempenho operacional esperado daquele tipo de viatura. E, nesse caso, o Estado português ainda economizava uma larga fatia, obviamente, com outros tipos de dificuldades que sempre iam acontecer, mas que não seriam inultrapassáveis. Portanto, efetivamente, o sentido da estratégia era conduzir o fornecedor a colocá-lo numa situação de inquestionável entrega das viaturas ou colocar-nos a nós numa posição de rescindir o contrato. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sra. Deputada. Decisão essa que depois veio a acontecer mais tarde, já o Sr. Vice-Almirante não era Diretor-Geral e todos nós temos conhecimento. Também penso que deverá saber que à época foi bastante criticado, principalmente pelos responsáveis da Fabri Equipa, que já nos disse aqui hoje que não tinha qualquer relação direta com os mesmos, uma vez que reportava sempre ao fornecedor, que era a Steyr. Nessas críticas que foram feitas, os responsáveis da Fabri Equipa dizia que a constituição, a criação desta empresa tinha sido uma imposição do Estado, uma vez que tinha sido uma contrapartida exigida. O que eu lhe pergunto é se quando, à sua altura e quando exercia as funções de Diretor-Geral, tinha a consciência ou tinha a noção que estava também a pôr em causa os 250 postos de trabalho desta empresa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Vice-Almirante, para responder. Eu não sei, efetivamente, não sei o que lhe dizer. Vou-lhe dizer o seguinte. Primeiro, eu não tenho exatamente os termos precisos presentes, mas a Fabri Equipa era proibida contratualmente de ter qualquer relação com a Direção-Geral de Armamento que não fosse através ou da Comissão Permanente de Contrapartidas ou com a autorização da Steyr. Portanto, não era uma questão de boa disposição ou má disposição minha. Aliás, quando eu tomei posse do cargo, iniciei naqueles primeiros tempos em que toda a gente é todo muito simpático uns para os outros, fiz uma visita à Fabri Equipa, ainda a Fabri Equipa não era nada, e fui chamado a atenção nessa altura para esse aspecto contratual. Portanto, convinha, de facto, ter atenção que a relação da Direção-Geral de Armamento com a Fabri Equipa tinha que ser muito bem acautelada. A Fabri Equipa teve contactos sempre com a Direção-Geral de Armamento, não teve comigo. Portanto, eu personalizava a Direção-Geral, mas ela sempre fez chegar as suas preces à Direção-Geral de Armamento. Ou era o subdiretor, ou era o diretor de serviços, mas não a mim, que representava a Direção-Geral de Armamento. Segundo, vi documentação muito complexa, de grande complexidade, a pôr em causa da Fabri Equipa, que enviava ao Ministro, não é? A pôr em causa a relação da Fabri Equipa com a Steyr. Não era a Direção-Geral que fazia mal aos meninos. Não. Eram problemas gravíssimos entre a Fabri Equipa e a Steyr. Gravíssimos. Alguns desses problemas foram passados ao Ministro. O Ministro teve a bondade de me dar conhecimento, não é? Alguns até terá enviado para a Auditoria Jurídica, não sei. Que enviou. Mas, portanto, o fulcral
deste problema todo, com umas ou outras causas, e aí eu não sou capaz de ir em profundidade analisar essa questão, passa exatamente por essa relação, que é do domínio e da tutela da CPC, e não da Direção-Geral. Portanto, se a Direção-Geral, eu tenho, às vezes tenho pensado nisso, se a Direção-Geral se tem imiscuído nisso, tinha sido muito mais, na minha opinião, muito mais complicado, muito mais complexo, porque assim os protagonistas estavam bem identificados. Eram os protagonistas da lei. CPC, Fabriquipa, Steyr, do ponto de vista da contrapartida Fabriquipa. Sem que a Direção-Geral se imiscuísse num problema que não era dela. Que não era dela a Direção-Geral. Muito obrigado, Sr. Almirante. Sra. Deputada. Nesse sentido, e também à época foi isso referido, pressupomos que então houve falta da fiscalização da parte da Comissão Permanente de Contrapartidas, que deveria ter fiscalizado melhor, uma vez que os grandes problemas era a relação entre o fornecedor Steyr e a empresa que tinha o know-how em Portugal, a exigência do Estado português como contrapartida. O que chegamos à conclusão é que houve, mesmo com as competências atribuídas pela nova Lei Orgânica de 2006 para a Comissão Permanente de Contrapartidas, houve uma falha de fiscalização da parte dessa Comissão. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Não sou capaz de lhe responder a isso, mas poderei dar outra pequena contribuição, que são contribuições que seguramente estão bem explícitas lá na Direção-Geral de Armamento. Normalmente os programas, olha, um programa que foi exemplar foi o programa de submarinos. A missão de fiscalização e acompanhamento dos submarinos estava colocada na Alemanha, ainda a primeira quilha não estava lançada. Portanto, já não foi muito antes de eu chegar à Direção-Geral. Que é uma questão fundamental. Como eu disse há pouco, qualquer equipamento, qualquer sistema destes complexos, há uma base contratual e há uma evolução desse sistema, desse equipamento, que vai sendo trabalhada com essa missão da Companhia de Fiscalização, que olha para aquilo que se vai fazendo, em termos de projeto ainda, em termos de projeto, não digo em termos de material, em termos de projeto, vai acompanhando, vai dando os seus inputs e as coisas vão andando certinhas. Portanto, foi um espelho, trabalho com os alemães, espelho perfeito. O trabalho com os alemães foi perfeito entre os portugueses, a missão portuguesa e o estaleiro alemão. O contrato das VBR foi assinado, salvo erro, em 2005, ou coisa assim parecida. Em 2008, depois de 150 ofícios e modelos de portaria, em 2008 foi nomeada a missão de fiscalização. Portanto, o programa das VBR teve 3 anos sem missão de acompanhamento e fiscalização. Isso trouxe também muitas dificuldades ao programa. Obviamente que, em termos, a Direção-Geral tentou suplantar isso. Aliás, eu fui objeto de um despacho, diretor-geral, fui objeto de um despacho de um ministro que me disse, que dizia, você faça o papel de missão de acompanhamento e fiscalização e não me incomode, e não me aborreça. Portanto, quando a Direção-Geral, um órgão de natureza administrativa, não tem os recursos técnicos, a Direção-Geral tinha um número reduzidíssimo de elementos técnicos que permitisse fazer in loco o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos. Portanto, esse foi também um problema complicado. Também foi um problema que conduziu a dificuldades no desenvolvimento desse processo. O visto do Tribunal de Contas, que levou 6 meses, tudo isso foi um programa que teve uma série de dificuldades à sua volta que levaram a este ponto, que levaram ao ponto onde levaram, não é? Portanto, tudo foi crescendo, tudo foi acrescentando às dificuldades iniciais, como programa de reequipamento. É o que eu lhe posso dizer. Obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sra. Deputada.
Obrigado. Passando ao outro programa de equipamento, que é o caso dos helicópteros GH101, em 2012, uma auditoria do Tribunal de Contas com o objetivo de examinar o sistema de planeamento, gestão e controle da DEFLOC e a execução orçamental, física e financeira destes contratos de fornecimento e manutenção de helicópteros, revela que ocorreram atrasos que implicaram a renegociação ou aditamentos a um acréscimo de encargos de cerca de 120 milhões de euros, registaram deficiências na garantia da manutenção e houve até uma faturação em duplicado e omitida. Uma vez que também o deputado João Ramos já aflorou aqui a questão dos problemas que houve com o contrato de manutenção e os vários ministros que aqui, houve um que era a favor, que devia ter sido negociada essa manutenção logo com a aquisição e outro não, mas vou-lhe colocar duas perguntas quanto a este assunto. Que atrasos são referidos na auditoria e a que se devem, se tiverem conhecimento, e que esclarecimentos nos pode prestar sobre a referência à faturação duplicada nesse mesmo relatório do Tribunal de Contas? Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Não tenho presente essa matéria. Até fez-me bem lembrar, eu já nem me lembrava da DEFLOC, dessa entidade que aparecia metida no meio disso tudo, não é? Porque efetivamente a DEFLOC tinha um papel que ultrapassava a Direção-Geral nesse programa, não é? Não tenho presente isso, não foi matéria que tivesse sido objetivamente tratada por nós, Direção-Geral, não me lembro. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. Sra. Deputada. Muito obrigada. A DEFLOC, o papel dela era que tinha que ser criada porque foi uma locação operacional e o Estado não poderia fazer diretamente a aquisição do equipamento. Ainda voltando à questão dos documentos que estão desaparecidos e agora depois das suas também declarações anteriores, eu ponho aqui uma questão, entretanto me lembrei e faço aquilo que nos tem estado a dizer. Poderão estes documentos estarem arquivados nas missões de acompanhamento e fiscalização, uma vez que sempre foram pedidos tanto à Direção-Geral do Ministério da Defesa Nacional como à Direção-Geral do Armamento, acabou-se por dar consequência a tudo, mesmo sem agora nós conseguirmos ter acesso a algum deles. Pergunto-se, poderá haver essa hipótese de estar nessas missões de acompanhamento? Eu penso que o tipo de documentos que eram não é natural. Na altura, não me lembro se isso foi perguntado à missão, mas a natureza dos documentos que eram não me parece que tivessem na missão. Sra. Deputada. Agradeço, não tenho mais nenhuma questão. Muito obrigada pelo depoimento. Sra. Deputada, não sei se algum dos partidos pretende usar tempo na segunda ronda. Partido Socialista não pretende, CDS-PP também não, PCP também não, Bloco de Esquerda também não, PSD acabou de encerrar agora mesmo a primeira ronda, portanto presumo que ainda tinha tempo, portanto presumo que não pretende também usar tempo na segunda ronda e portanto isto encerra a nossa audição em relação ao depoimento do Sr. Vice-Almirante Carlos Viegas Filipe, cuja presença na Comissão e os esclarecimentos que nos deu e que nos trouxe eu muito agradeço, Sr. Vice-Almirante, bem como a disponibilidade e o tempo que lhe tomamos. Muito obrigado, Sr. Vice-Almirante. E está encerrada. Srs. Deputados, nós retomaremos dentro de, sensivelmente, um quarto de hora, 20 minutos, para a audição da Sra. Eurodeputada Ana Gomes. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Almirante, mais uma vez.